Já pensou você conseguir dobrar o número de cliques nos seus anúncios no Facebook, no Instagram ou no Google Ads? Os gatilhos mentais podem fazer isso por você. E se você quer saber mais, então não saia daí. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cimeia, especialista em marketing digital, e esse é o nosso 5º vídeo da série Gatilhos Mentais. Hoje a gente vai aprender a usar gatilhos mentais em anúncios nas plataformas de Facebook e Google. Como que você pode aumentar os resultados com seus anúncios, os resultados das suas campanhas, simplesmente adicionando alguns gatilhos mentais. Agora, se você quer saber as fórmulas exatas para criar headlines, para adicionar nos seus anúncios usando esses gatilhos mentais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o e-book 25 Fórmulas de Copy. É o e-book onde eu compartilho as 25 fórmulas para você utilizar gatilhos nos seus anúncios com muita facilidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos lá para os nossos gatilhos. E o nosso primeiro gatilho é o da curiosidade. Nós já falamos sobre ele aqui nessa série, mas agora vamos falar sobre o gatilho da curiosidade aplicado a anúncios, que tem uma grande diferença. Eu mencionei no vídeo passado dessa série, se você ainda não assistiu lá, assista. Eu mencionei que o gatilho da curiosidade ele é muito poderoso, só que no caso de anúncios, você precisa ter mais cuidado na utilização desse gatilho. E eu já vou falar mais sobre por que você precisa ter esse cuidado. O fato é que a curiosidade ela gera um vão, ela gera um vácuo entre o que você sabe e o que você não sabe. Você precisa preencher esse vácuo. Ele meio que deixa ali um loop em aberto na sua mente, de forma que você precisa preencher para você ficar em paz. Então essa curiosidade ela instiga a ação porque você quer descobrir o que há por trás daquilo, você quer descobrir mais sobre aquele assunto para preencher esse buraco na sua mente. Então ela serve para te colocar uma pulga atrás da orelha. E para instigar isso nos seus anúncios, basta você adicionar algumas informações que não são de conhecimento do seu público, ou mesmo adicionar uma informação de forma incompleta, de forma que abra esse loop na mente e fique ali aquela pulga atrás da orelha. Assim a pessoa vai precisar clicar para desvendar aquele mistério. Os loops em aberto eles geram muita ansiedade, muita insatisfação. Por isso que nós somos levados a agir, a correr atrás e pesquisar e descobrir o que aquilo quer dizer, descobrir mais sobre aquele assunto. E como já está ali o seu anúncio, a forma mais fácil, o nosso cérebro busca, pelo atalho mais fácil de descobrir sobre aquilo é clicando no seu anúncio. Então, a curiosidade ela vai gerar muito mais interesse. Então, como eu já mencionei nos outros vídeos, se você der uma informação pouco conhecida do seu público, ele tende a agir. E um exemplo que eu já dei dessa informação também é de que o fato de comer mais vezes ao dia ajuda a emagrecer mais rápido. Então isso é uma controvérsia. Se você adiciona algo desse tipo no seu anúncio, as pessoas vão querer saber, mas como assim? Todo mundo fala que tem que comer menos, agora você falando que eu tenho que comer mais, Então isso gera uma curiosidade que vai levar para ação. Mas como eu falei antes, você precisa ter muito cuidado, porque se você fizer algo que seja muito curioso e fizer para o público errado, você vai gerar muita ação, muito clique de pessoas que não vão se interessar pelo seu produto no final. Então, às vezes você pode fazer uma coisa super curiosa que vai trazer muitas pessoas, mas na hora que elas chegarem na sua página, não é bem aquilo. Então, curiosidade, ela pode se confundir muito com bait, clickbait, Você fazer algo de uma forma que muitas pessoas vão clicar, mas poucas vão se interessar no final das contas. Então, se você paga nos anúncios por clique, você vai pagar muito para ter poucos clientes, porque você vai ter uma queda muito grande na conversão, porque o perfil que você está atraindo está vindo só porque é curioso. Então, às vezes você faz um material super interessante e você coloca aí para as pessoas baixarem, e muita gente baixa por curiosidade. Por isso é muito importante você cuidar na hora de segmentar até o seu anúncio, porque às vezes o seu material ele é realmente muito interessante, muito curioso, mas se você faz um anúncio para um público que não é do seu segmento, ele vai entrar só para entender o que é. Uma vez que ele entenda, ele fecha o loop e entendi, não, mas isso não me interessa, e ele vai embora. Então você pode gerar curiosidade sim, desde que seja no público correto, tá ok? Desde que a pessoa chegue na sua página e aquela
aquele produto, aquela informação seja relevante para ele. O nosso segundo gatilho é o gatilho da simplicidade. Como você já sabe, o nosso cérebro ele sempre busca pelo caminho mais fácil para tomar decisões. E se você conversar com o seu público, se comunicar de forma simples, vai ser muito mais fácil de ele responder aos seus estímulos. Então, nos seus anúncios, você pode falar coisas como passo a passo, clique aqui para obter XYZ, vá sempre direto ao ponto. Às vezes, o segredo é você fala menos, né? Às vezes tem pessoas que fazem aquele anúncio enorme, com texto enorme. Às vezes, o segredo, aliás, na maioria das vezes, menos é mais. Então, você pode simplesmente ser simples naquele texto e falar só o que interessa. É isso que importa para aquela pessoa, então você vai conseguir o clique. Você não precisa fazer nada mirabolante, você não precisa fazer uma cópia de anúncio com um texto incrível e mirabolante. Muitas vezes, o simples é o que mais funciona. Faça esse teste. Na sua comunicação, vá direto ao ponto e diga exatamente o que a pessoa vai obter assim que ela clicar no seu anúncio. Então, clique aqui e faça o download. Clique aqui, cadastre seu e-mail e faça o download. Seja simples e objetivo e você vai ver que você vai ter muito mais resultado, vai ser muito mais fácil de você conseguir atrair o tipo de pessoa certa e também que as pessoas entendam a sua proposta e dessa forma você atrai somente as pessoas que são realmente relevantes. Nosso terceiro gatilho é o gatilho da escassez. Nós já falamos também nessa série sobre esse gatilho. A escassez nos leva a agir por causa do medo de perder. Nós temos mais medo de perder alguma coisa do que vontade de ganhar. O nosso cérebro ele é treinado para pensar que o que é mais escasso tem mais valor, que é mais raro, e por isso nós queremos mais. Então, quando a gente trabalha com escassez, a gente gera o medo da perda, e esse medo da perda, da frustração, acaba gerando a ação. As pessoas agem rapidamente para não sofrerem depois. A escassez no anúncio você pode utilizar informando às vezes, quantidade de vagas que você disponibiliza, quantidade e limite de produtos em estoque que você tem. Tudo isso vai fazer com que as pessoas ajam mais rapidamente de medo de perder aquela oportunidade. Como eu já mostrei no vídeo que eu falei sobre a escassez, o nosso segundo vídeo dessa série, eu mostrei lá que a Amazon usa muito esse recurso, né, de colocar lá quantos produtos tem em estoque. Então, às vezes você entra, tem apenas um em estoque. Aí você tem que tomar uma decisão muito rápida se você realmente quer ou não, porque você está quase perdendo aquela oportunidade. A escassez funciona dessa maneira. E anúncios também você vai utilizar dessa mesma forma. E nós temos o gatilho de número 4, que é a urgência, que se assemelha muito à escassez, mas tem mais relação com o tempo. A urgência, ela é escassez pelo tempo. Então, à medida que na escassez comum você utiliza a quantidade, na escassez pela urgência, você usa ali o tempo, você usa o tempo restante para a pessoa obter aquela oportunidade. Então, você vai utilizar no seu anúncio termos como só essa semana, só hoje, só nas próximas X horas. A gente utiliza muito isso também em e-mails. Quando eu faço promoções aqui na escola, envio para a minha lista de e-mails, eu coloco lá sempre últimas 48 horas, última chamada. Eu vou gerando essa urgência, porque as promoções, elas terminam numa data pré-definida, e dessa forma eu consigo gerar essa urgência através de uma escassez de tempo, né? Eu não faço, como a gente trabalha com cursos, eu não tenho limite de vagas, a não ser que eu faça turmas fechadas, mas não é o nosso caso aqui na escola. Então eu utilizo muito a escassez de tempo, onde eu faço uma promoção com um bônus extra, um desconto extra, e falo que essa promoção só vai durar até sexta-feira, meia-noite. Então essa é a forma de você utilizar também no seu anúncio, essa urgência, delimitando o prazo, dando um prazo para as pessoas tomarem uma ação. Depois nós temos o gatilho da especificidade também para você utilizar nos seus anúncios. A especificidade, ela gera mais credibilidade. Então, quando você vai dar uma informação para alguém, descrever uma situação, se aquela situação é verdadeira, a tendência é que você dê um relatório mais específico, conte uma história com mais especificidade, mais precisão em alguns detalhes. Enquanto que se você conta uma história muito genérica, é muito provável que você esteja mentindo. Essa é uma ótima forma, inclusive, de você identificar uma mentira. É você perceber se a pessoa está dando detalhes específicos ou se ela está falando de uma forma muito genérica. Nos seus anúncios, por exemplo, se você for falar sobre, digamos que o seu método, você falar que 80% dos alunos tiveram resultado X com o seu método, é muito melhor você falar que 83% dos seus alunos tiveram resultado, porque isso vai estar sendo mais específico. Pegue o número real e você vai ver que todos os números reais de dados estatísticos
nunca serão números arredondados. Dificilmente, tem que ser muita coincidência, né, para serem dados arredondados. E a gente tende a arredondar dados. Só que quando você arredonda, você perde credibilidade com isso. Por isso, quando você adiciona números ímpares, números imprecisos, é quando você adiciona credibilidade, porque fatos reais geralmente são assim. Geralmente são números mais específicos. Agora, o nosso gatilho de número 6 é o gatilho da novidade. A novidade, ela chama muita atenção porque ela gera curiosidade. Nós já falamos várias vezes sobre a curiosidade aqui. No caso da novidade, ela está mais relacionada ao interesse das pessoas de serem as primeiras, né, a ter acesso a algo novo e inédito. Como eu já falei antes nessa série, a Apple e outras grandes empresas fazem muito isso no lançamento dos seus produtos. Elas contam aquilo como uma grande novidade, e isso cria ali uma antecipação, gera curiosidade e gera nas pessoas esse medo de perder a oportunidade. Então eles usam vários gatilhos aí ao mesmo tempo, mas a novidade é um dos principais nesse início, nessa antecipação desse acontecimento. As pessoas querem ser as primeiras a ter acesso àquele novo aparelho. No caso de anúncios que você for realizar, você pode utilizar a novidade no formato de notícia. Então as notícias geralmente elas são manchetes, né? Notícias são notícias, né? Coisas novas que estão acontecendo. Então se você fizer um anúncio no estilo notícias, né? Por exemplo, vem aí não sei o que, você está sendo colocando como uma notícia. Isso vai chamar bastante atenção para esse sentido do gatilho da novidade, porque se é uma notícia, a pessoa fala, opa, tá vindo coisa nova por aí, tá vindo novidade por aí. Então esse é um excelente formato para você usar nos seus anúncios, transformar os seus anúncios em notícias, né? Vem aí um novo treinamento que vai não sei o que, faz a sua chamada ali. Mas é claro, sempre seja coerente, né, com a promessa real do seu produto. Já o nosso gatilho de número 7 é o gatilho da razão. A razão é a justificativa que a gente dá para nós mesmos quando a gente vai tomar uma decisão. Por mais que as nossas decisões sejam, em sua maioria, em grande parte emocionais, a gente sempre precisa de um respaldo racional. A gente sempre busca colocar o pé no chão antes de tomar uma decisão. Então aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre o porquê. O porquê é a razão, né, que nós damos, a razão que nós precisamos para tomar decisões. Eu vou deixar também o link desse vídeo, né, na descrição desse vídeo aqui. Lá você vai ver que não importa qual a razão que você dê para a pessoa tomar uma ação ali no seu anúncio. O que importa é você dar uma razão. Existem estudos que mostram isso e eu falo nesse vídeo que eu mencionei. O importante é você dizer o porquê que elas precisam tomar tal ação. Então perceba que sempre aqui nos vídeos do canal eu tento justificar o porquê de eu pedir uma ação para você. Então às vezes eu falo assim, olha só, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Dessa forma, outras pessoas podem ter acesso e também se beneficiar. Então, eu estou te dando uma razão. Eu estou recorrendo ao seu lado humano para você também sentir desejo de contribuir com as pessoas como eu estou fazendo. E a sua contribuição seria compartilhar esse vídeo. Então, eu estou pedindo para você tomar uma ação e eu estou justificando por que eu quero que você compartilhe. Então, sempre que você pedir alguma coisa para as pessoas, uma ação, nos seus anúncios, você vai, né, basicamente, você está ali pedindo para elas clicarem no seu anúncio, você precisa justificar. Então você vai falar coisas como: clique aqui para baixar o e-book e aumentar as suas vendas, baixe esse material e aumente as suas vendas. Mais ou menos assim. Você vai estar sempre justificando, dando uma razão. Isso vai facilitar aquela decisão, né? Porque o nosso cérebro, ele vai sempre buscar a razão, mas se você der a razão, você já vai dar pronto para ele a decisão e ele não vai ter que tomar essa decisão sozinho. Por isso ele faz com que você haja, faz com que aquela pessoa que está vendo o seu anúncio haja, porque você já deu o pacote completo que ele queria, já facilitou a decisão dele de clicar ou não. Então esses são os nossos gatilhos mentais para utilizar em anúncios. Esse foi o nosso último vídeo da nossa série de 5 vídeos sobre gatilhos mentais. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição para você ver. Vou deixar a playlist completa e nós falamos sobre gatilhos mentais aplicados para influenciar pessoas, aplicado a negócios, aplicado a redes sociais e agora aqui aplicado a anúncios na internet. Então veja os outros vídeos que eles também são muito interessantes e eu tenho certeza que vão contribuir muito com você na sua vida pessoal e também nos seus negócios. Agora, se você curtiu esse vídeo,
Não esquece de compartilhar ele nas suas redes sociais, porque é claro, você vai estar ajudando também outras pessoas, né, compartilhando esse material. Então, por esta razão, eu recomendo que você compartilhe. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdo como esse. Me conta aqui nos comentários como que esse vídeo te ajudou, se ele contribuiu com você de alguma forma. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.